O Enem tá chegando e você? Como andam os seus estudos de filosofia? Bora de umas dicas de saber o que e como estudar filosofia para o Enem? Olá, meu nome é Feline, eu sou professora de filosofia e este é o canal Felinista. E hoje temos um vídeo super especial atendendo a pedidos de dicas de como estudar filosofia para o Enem. Será que eu estudo filosofia como eu estudo matemática, como eu estudo física, como eu estudo biologia, como eu estudo sociologia, história, enfim. O que eu posso esperar de questões do Enem de filosofia? Bom, para isso eu reservei 5 dicas e na verdade uma bônus de estudos então para o Enem. Vamos lá conferir cada uma delas. Eu anotei elas aqui para eu não esquecer e acabar também, né, trocando a ordem delas. Então vou dar uma lidinha, mas anota aí essas dicas também que são super importantes. Primeira dica é: faça exercícios dos Enems, então anteriores. Por incrível que pareça, o Enem ele não quer muito nos surpreender assim com as suas questões e seus autores. Então existe uma padronização daquilo que ele vai cobrar, dos autores que ele vai cobrar, de como vão aparecer. E por isso uma das melhores formas da gente estudar para a filosofia no Enem é fazendo questões antigas. Parece que só as exatas que você tem que fazer questão, fazer questão, fazer questão, mas nas humanas a mesma coisa acontece, na filosofia principalmente. É fazendo as questões antigas que você consegue ver o que normalmente cobra, quais os macetes você pode ter para responder, né? Para responder de uma maneira mais rápida, enfim, né? Se precisa ler ou não o texto, por exemplo. Porque o Enem não é só uma questão de conhecimento, mas é uma questão, né? Não só uma prova de conhecimento, mas também uma prova de estratégia, de você calcular o seu tempo, quanto tempo você leva para responder cada questão, por exemplo, né? Então, se atentem bastante a isso e treinem bastante com questões antigas. Nisso de fazer as questões, né, de vestibulares antigos, os antigos Enems, né? Uma das coisas que você tem que fazer é reparar como que a filosofia vai aparecer, como será cobrado, quais são os macetes que você pode ter para a resolução da questão. E um dos macetes principais é, primeiro de tudo, leia o enunciado. Repare quem que é o autor do texto também, né, que tá ali aquele textinho incentivador, e a partir disso você vai conseguir averiguar se o texto ele vai te ajudar, se ele não vai te ajudar, às vezes até vai te atrapalhar, né? E se é uma questão interpretativa. Nem toda questão do Enem de filosofia, ela é interpretativa. Algumas são, de fato. Outras não são, nem um pouco. Tem algumas que o texto poderia até te ajudar, mas se você conhece bastante filósofos, você já conseguiria responder. E outras, inclusive, como os textos eles são complicados, entruncados e confusos, podem até te atrapalhar mais ainda. Você ficar ali preso naquilo, né? Naquele texto. Então, por isso, antes de ler o texto, averigue realmente se é necessário ler o texto ou não e, principalmente, olhe o enunciado. O enunciado tem muito a te dizer sobre o texto, o que você tem que buscar no texto, que resposta você vai encontrar ali nas alternativas, porque às vezes, por exemplo, é uma questão que fala do Hobbes, né? Do estado de natureza do Hobbes. Mas se você não reparou no comando da questão que está perguntando, sei lá, né, alguma característica ali, né, do estado de natureza, pode ser que tenha alguma alternativa que fale sobre o contrato social e que tenha a ver com o estado de natureza, mas não é necessariamente aquilo que está sendo perguntado e que você não pode assinalar essa, você tem que assinalar aquela que o enunciado está perguntando. Então preste muita atenção no enunciado da questão. A terceira dica é: estude os clássicos. Clássicos são aqueles que vão normalmente aparecer no Enem, principalmente os clássicos antigos, né, da filosofia antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles, né, esses três, e também os clássicos da filosofia moderna, Descartes, Hume, Locke, Hobbes, Rousseau, Kant, esses clássicos que provavelmente você saiu da escola e deve ter visto eles, né, porque a gente tem que pensar o seguinte: a prova do Enem ela é aplicada para todo mundo, para você e para todas as pessoas que estudaram em diferentes escolas, em diferentes lugares do Brasil, e por isso o clássico tem uma tendência maior a ser cobrado porque ninguém, né, normalmente ninguém deve sair da escola sem ter ouvido falar de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Descartes. Então, por isso, é muito mais comum que apareçam os clássicos. Isso não significa dizer que não vai aparecer filósofos mais contemporâneos, mais diferentes, né? Enfim, não significa que possa não aparecer, mas que os clássicos, eles sempre marcam presença, são fichinha carimbada aí no Enem,
E isso vocês podem, né, ter certeza. Outra dica, minha quarta dica aqui de estudo pro Enem é: faça tabelinhas, mapinhas mentais, resumos, aquilo que te ajuda normalmente a estudar para as provas, né, na escola, para estudar pro Enem também. Essa ideia das tabelinhas, ela é muito interessante porque te ajuda a memorizar, porque às vezes a gente faz, sei lá, um pré-vestibular, ou tá no ensino médio, e a gente vê uma porrada, né, então de filósofos, um monte de filósofos, as teorias, a gente pensa, como é que eu vou memorizar tudo isso? Então é interessante que a gente faça grupos, né, de filósofos para memorizar mais facilmente. Às vezes tem vários filósofos que têm teorias, ou pelo menos base da sua teoria que seja comum. Então, uma dica que eu dou para vocês: façam tabelinhas de filósofos que trataram do mesmo problema, só que de maneiras diferentes. Por exemplo, você pode fazer uma tabelinha onde de um lado você tem racionalistas e do outro lado você tem empiristas. De um lado você coloca todos os filósofos que você viu que são racionalistas, ou seja, aqueles que desconfiam dos sentidos, acham que a aquisição de conhecimento verdadeiro só se dá por meio da razão. No outro lado, no lado dos empiristas, você coloca aqueles que acreditam que o conhecimento vem por meio dos sentidos, tá bem? Assim você consegue memorizar mais facilmente que cada um deles, mesmo em diferentes períodos da história da filosofia, tem uma base comum para a sua aquisição de conhecimento. E esse é um clássico do Enem, em cobrar racionalistas e empiristas e fazer comparação com eles, com 2 textinhos na questão. Então, assim, é um clássico, estudem e façam isso para memorizar. Outra dica de tabelinha nesse sentido é a tabela, né, dos contratualistas, porque a gente tem Hobbes, Locke e Rousseau tratando sobre 2 conceitos comuns, que é estado de natureza e contrato social. Coloca um do lado do outro, você visualiza muito mais fácil para entender o estado de natureza desses autores, né, se o ser humano ele é bom por natureza, se ele é mau por natureza, enfim, né, e o contrato social também. Então você coloca um ao lado do outro e consegue fazer essa comparação muito mais facilmente, memorizar muito mais facilmente as perspectivas de cada um desses autores. E a quinta e última, na verdade penúltima, que eu vou dar uma bônus aqui antes pra vocês, diquinha pra vocês estudarem, né, pro Enem, é a seguinte: persista. Às vezes vocês vão ler um texto de filosofia, vão tentar resolver uma questão e vocês vão achar muito difícil. Mas não peguem ranço ao ponto de nunca mais resolver uma questão de filosofia do Enem ou nunca mais ler um texto filosófico. Às vezes textos filosóficos eles requerem não só uma leitura, mas várias leituras. E às vezes um tempo, inclusive, de maturação, que eu costumo dizer, pra gente entender e interpretar aquilo na nossa vida também. Então tenha bastante calma, vai de coração bem aberto, se livre de todo tipo de preconceito que já teve, né, com filosofia, com questões de filosofia, com texto filosófico, para poder compreender o texto. Foque principalmente nos principais conceitos dos autores. O Enem tende a não ousar muito, então ele vai respeitar bastante. Se determinado conceito é de determinado filósofo, é muito provável que faça essa associação. Então, por isso que os mapas mentais que eu falei anteriormente, eles são bem importantes e bem legais para estudar para a filosofia no Enem. Então é isso aí, persista, não vai desistir no primeiro erro que você encontrar, no primeiro simulado que você, ao invés de, eu achei que ia gabaritar, não gabaritei. Então calma lá, persista que você vai conseguir a sua aprovação. E antes da dica bônus, nossa dica bônus apenas, para aqueles que já deixarem o like no canal, já deixarem seu comentário aqui também, e vamos lá para essa dica bônus que ela é muito valiosa. Pense o seguinte: eu vou estudar filosofia para o Enem não só para as questões, que podem variar o número de questões. Parece que cada vez mais você vai olhar a prova do Enem e você vai achar que várias questões são de filosofia, ou você não vai identificar de que matéria é aquela questão. Então isso é muito comum. Mas não é só para as questões que a gente estuda filosofia para o Enem. É para a redação, para a gente ter um repertório, né? Para a gente ter um conteúdo e também, principalmente, para a gente ter citações. Então, ao estudar filosofia para o Enem, se atente bastante às problemáticas que cada um dos autores trataram, as divergências que vão haver entre eles e, principalmente, as suas clássicas citações facinhas de memorizar e que você pode utilizar para fundamentar suas ideias na redação do Enem. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal com 5 citações de filósofos e filósofas para você usar na sua redação. Se atente, né? Utilize ele sempre dentro do contexto que pede, né? Não vai colocar algo assim, não vai pegar uma frase, memorizar ela e usar para qualquer eixo temático. Então preste atenção para que o eixo temático combine com o autor que a gente está falando ali em questão, se encaixe melhor, né? Mas utilize a filosofia para sua redação, que é também muito, muito, muito importante. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário,
Se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos que vão fazer o Enem e ainda não começaram a estudar filosofia para gabaritar nessa prova e conseguir sua aprovação. Um super beijo, bons estudos e até uma próxima!